uma função de classe C1 no intervalo fechado AB, isto é, ela é uma vez diferenciável no intervalo fechado AB e a derivada da f é contínua no intervalo fechado AB, tá? A função tem derivada em AB, intervalo AB, e a função derivada é contínua no intervalo fechado AB. E eu vou denotar o seguinte, ó. E o segmento I GF de AB, o segmento do gráfico de F dado por quem é GF de AB é, por definição, o conjunto formado por cada ponto XF de X, portanto é o ponto do gráfico, tal que X está entre A e B. Tá? Entendido? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Vamos fixar a notação para se referir a ela na demonstração. Se referir a isso na demonstração. Então, você tem, tá, vou desenhar aqui, intervalo fechado AB, e você, nesse intervalo, você tem o gráfico da função f, e eu estou interessado só nesse segmento aqui, ó, o segmento do gráfico que vai desse ponto até esse ponto, tá? Só esse pedaço aqui, esse pedaço. E eu quero definir e calcular o comprimento desse pedaço aqui, desse arame. Observe uma coisa, se você pegar uma partição, por exemplo, pegar uma partição aqui com A igual a x0, B igual a, vou pegar aqui, ó, x1, tá? x2, x3, tá? E vou exagerar aqui, um pouquinho aqui, fazer assim, para não parecer, tá? Coisa assim, x3, x4 e x5. E vou pegar esse ponto aqui, pegar esse ponto, e vou construir essa poligonal. Ligando esses dois pontos. Esse ponto é esse, esse ponto é esse, esse ponto é esse. Você observa que essa poligonal já lembra um segmento de gráfico, não é? Tem esse x2. Hã?
Tem 2x2. Ou seja, tem 2x2. Então é x2. Ah, sim. É x2. X, obrigado. x1, x2, x3, x4, x5. Para n igual a 5. E aí você percebe o que é que acontece com essa poligonal se a norma da partição é fina. Quanto mais fina for a norma da partição, mais parecidos são o gráfico da função e a poligonal. Então, é natural eu definir o comprimento do segmento do gráfico como limite do comprimento da poligonal quando a norma de P tende a 0. Tá? Então, veja bem, ó, como é que eu procedo. Eu procedo da seguinte forma. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn, tá? Do intervalo fechado AB, tá? Seja HP, repare que eu não estou pegando coeficientes, eu estou pegando só a partição. Seja HP a poligonal, ligando nesta ordem, ligando os pontos AF de A, que é o primeiro ponto, que é o ponto x0, f de x0, x1, f de x1, até o ponto, que ponto? xn, f de xn, que é o ponto B, f de B. Tá? Tem-se o seguinte, quem é o comprimento dessa poligonal HP? É a soma dos comprimentos dos segmentos. O primeiro ponto aqui é o ponto x0, f de x0. O segundo ponto, x1, f de x1. O terceiro, x2, f de x2. Esse aqui, qual é? x3, f de x3. Tem esse aqui, que é qual? x4, f de x4. E o último, qual é? x5, f de x5, para esse caso. E você sabe que o comprimento da poligonal é a soma dos comprimentos dos seus segmentos. E o comprimento de um segmento, você sabe, é a distância entre os dois pontos, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, o comprimento da poligonal HP é o comprimento do primeiro segmento. Qual é o comprimento do primeiro segmento? Raiz quadrada de quem? De x1 menos x0 ao quadrado. Mais o quê? F de x1, 0. Isso aqui ao quadrado. Raiz quadrada disso. Mais, vamos ao comprimento da segunda. Qual é? Raiz quadrada de quem? De segunda poligonal. x2 menos x1 ao quadrado, mais o quê? F de x2 menos f de x1 ao quadrado. Mais, pontinho, 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 até o último. Qual é o comprimento do último? Raiz quadrada de xn menos 1 ao quadrado, tem muito parênteses aqui, mais
f de x1 menos f de xn menos 1 ao quadrado. Esse é o comprimento da poligonal. Tá? Hã? É porque está errado. É f de xn. Tá? F de xn. Agora observe uma coisa. Em cada intervalo desse, a função é de classe C1. Ela é de classe C1 no fechado, ou seja, ela é contínua e é diferenciável no intervalo. Em cada intervalo desse, fechado, intervalo x0, x1, x1, ela é contínua e é diferenciável. E a derivada é contínua, tá? Mais do que isso. Por que ela é contínua? Porque ela é diferenciável. Então, ela é contínua e diferenciável no intervalo fechado. Então, eu posso aplicar o teorema do valor médio, que só precisaria ser contínua no fechado e diferenciável no aberto. Então, pelo teorema do valor médio, existem C1 pertencente ao primeiro intervalo, x0, x1. Na realidade, está no intervalo aberto, né? Está no aberto. E C1 no intervalo x0, x1 aberto. C2 no intervalo que? x1, x2 aberto. E até um Cn no intervalo xn menos 1, xn aberto, tais que o f de x1 menos o f de x0 é igual à derivada de f em C1 vezes x1 menos o x0, vírgula. O f de x2, eu estou aplicando o teorema do valor médio em cada intervalo desse, tá? O f de x2 menos o f de x1 é igual a f' de C2 vezes x2 menos x1. E assim sucessivamente até o último, que diz que o f de xn menos o f de xn menos 1, isso é igual a quê? A derivada de f em Cn vezes x em Cn menos x em Cn menos 1. Teorema do valor médio aplicado em cada intervalo xi menos 1, xi, no qual a função é contínua e diferenciável. Logo, eu posso escrever o comprimento da poligonal. Pegar o pano molhado, fica mais fácil de escrever logo. Quem é o comprimento da poligonal? O comprimento da poligonal logo, o comprimento da poligonal, ele escreve como? Ó, olha para cá, ó. x1 menos o x0 é o delta x1. E isso aqui quem é? É o f' de C1 vezes o delta x1. Então o comprimento da poligonal é, a primeira raiz quem é? É 1 mais f' de C1 ao quadrado. Tudo isso vezes o quê? O delta x1 ao quadrado, que eu coloco em evidência. Tá? Entendido aí? Mais, quem é o comprimento da segunda poligonal? É o delta x2 ao quadrado, mais f' de C2 vezes o delta x2. Tudo isso ao quadrado. Então eu coloco em evidência, fica 1 mais f' de C2 ao quadrado, tudo isso vezes que? Delta x2 ao quadrado, mais, pontinho, pontinho, até a última, que dá o quê?
1 mais f' de Cn ao quadrado, tudo isso vezes o quê? Δxn ao quadrado. Mas o Δx1 ao quadrado sai da raiz, portanto. Então isso aqui fica igual a quê? Vai ficar igual a raiz quadrada de 1 mais f' de C1 ao quadrado vezes o Δx1 mais raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de C2 ao quadrado vezes o Δx2 mais, pontinho, pontinho, 1 mais, o quê? F' de Cn ao quadrado vezes quem? Δxn. Ou seja, isso é a soma sobre a partição P disso aqui, ó. 1 mais f' de Ci ao quadrado vezes o quê? O Δx, que é uma soma de rima, que é isso aqui, que é a soma de rima, tá? Da função g de x igual a quê? Da função, eu vou botar a função g de x igual a quê? Raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado, dessa função aqui, que é uma função contínua. Por quê? Porque a função f, ela é suposta de classe C1 no intervalo fechado AB. Portanto, a sua derivada, por hipótese, é contínua no intervalo fechado AB. E aqui, portanto, eu tenho a composição de funções contínuas. Então, que é a soma de rima da função contínua, vou botar aqui, da função contínua, g de x, tá certo? Da função contínua g de x igual a isso aqui, no intervalo fechado AB, tá certo? Então, fica melhor assim, da função g de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, que é a soma de rima dessa função, sobre o intervalo AB, sobre o intervalo AB, relativa, soma de rima relativa à partição P, com coeficientes, com que coeficientes? Com coeficientes C1, C2, Cn. Coeficientes estes dados pelo teorema do valor médio. Então, observe, ó, o comprimento da poligonal é uma soma de rima da função g, dessa função g, tá? Sobre o intervalo fechado AB, relativo à partição P com esses coeficientes. Sendo G contínua, agora eu vou destacar em azul, sendo a função G contínua no intervalo fechado AB.
Ó, mas como eu disse, é natural e, portanto, eu quero definir o comprimento do segmento de gráfico como o limite do comprimento de HP. Na realidade, aqui é o comprimento de HP. HP é poligonal. Quando eu boto um módulo, eu estou me referindo ao seu comprimento.